Vocês colocam aí no chat, né, ou no grupo, e aí a gente, tá certo? A gente acompanha, tá bom? Vamos iniciar a Tranquilo. aula. Uma boa noite a todos, né, a todas. E aí a gente retoma a nossa discussão do nosso encontro anterior, né, onde a gente fez uma discussão, né, no último encontro sobre a, a visão de Marcuse, né, a discussão entre Marcuse e Erich Fromm, e Marcuse e os revisionistas, né, em relação em torno da psicanálise, né, da freudiana, né. A gente, eu vou tentar fazer um apanhado geral, assim, dos encontros anteriores e também do último texto que a gente acabou repassando para vocês, né, sobre Adorno, né, Adorno e Horkheimer também, tem textos conjuntos, né, o famoso Dialética do Esclarecimento, né, o do Iluminismo, como é traduzido aqui no Brasil, e a gente também vai começar a iniciar a discussão em torno, né, da teoria crítica de Habermas, né, ok? Então, veja o seguinte, né, já há um tempo, né, a gente vem trabalhando com essa relação, né, entre teoria crítica, né, e psicanálise, né, e a gente viu que a primeira geração, né, ela tem uma influência grande, né, do pensamento freudiano e travado uma série de discussões em torno, né, desse legado, né, e dos teóricos da primeira geração, especialmente Marcuse, Horkheimer e Adorno, né, com aqueles pensadores, né, que são chamados por alguns, né, de freudo-marxistas, né, assim como esses autores, né, como é o caso de Reich, né, que é alguém bem conhecido, né, no âmbito da psicanálise, né, e é marxista também, faz essa relação entre Marx e Freud. Nós temos o Erich Fromm, né, que também é psicanalista e tem toda uma discussão, né, em torno, né, do pensamento e dessa relação, né, do Freud com o Marx, né, tentando unir subjetividade e sociedade, né, essa discussão entre psicologia ou psicanálise, filosofia social ou sociologia, né, ou ciência social. Depois, né, dessa discussão, né, a gente vai, né, desses Freud marxistas, né, que acabam travando, né, toda uma discussão, especialmente Erich Fromm, né, que é chamado de revisionista, né, ou neo-freudiano, né, ou culturalista, né, devido a todas aquelas críticas que são feitas, especialmente por Marcuse, que a gente acabou discutindo na última aula, mas também por Adorno e Horkheimer, né, em relação digamos assim, a modificação, a interpretação que ele faz do pensamento de Freud, né, o Fromm, né, principalmente tentando eliminar um pouco essa questão da sexualidade, né, da questão do complexo de Édipo, né, que o Erich Fromm acaba fazendo, estabelecendo uma psicanálise, né, psicossocial, né, e a interpretação do Erich Fromm, né, ela vai divergir um pouco, né, desses autores, né, boa noite, Carlos, seja bem-vindo, desses autores que a gente trabalhou, acabou de comentar, né. Então, veja, hoje eu vou tentar fazer um apanhado e já em relação ao que a gente discutiu e dar um direcionamento em relação ao que a gente vai trabalhar na próxima aula, a partir da próxima aula, que é o Habermas, né, com a teoria crítica dele. Então, veja o seguinte, primeiro eu gostaria de dizer a vocês que toda essa discussão em torno da teoria crítica, né, da relação entre psicanálise, né, do ponto de vista
da interpretação, né, e da interpretação desse sujeito, né, situado socialmente, e da própria sociedade, ele já está presente, né, essa discussão, digamos, no próprio Freud, né? Você tem em Freud não só uma análise, né, do indivíduo do ponto de vista subjetivo, né, com toda a peculiaridade, né, que é o pensamento de Freud, que acaba sendo criticado por esses neo-freudianos, né, como é o caso do próprio Erich Fromm, né, de biologismo, né, de um pensamento, digamos assim, tipicamente burguês, como ele colocaria, né, e com a interpretação que é resultante, né, daquele momento histórico em que o Freud vive, né, mas é justamente essa característica do Freud que o Marcuse, Adorno e Horkheimer, né, vai considerar como algo importante, né, no sentido de emancipar esse indivíduo, esse sujeito, né? É justamente o aspecto, né, biológico do indivíduo, né, toda a questão da libido, da sexualidade, que o Fromm, né, do complexo de Édipo, que o Fromm tenta, digamos assim, descartar na sua própria visão psicanalítica, né, que ou dar um direcionamento diferente, né, que para eles, né, para Adorno, Horkheimer, Marcuse, é importante do ponto de vista da própria teoria crítica, né, e que é algo que se coloca, digamos assim, novo ou revolucionário no sentido de, com essa conceptualização freudiana, né, é, servir de instrumental ou até do ponto de vista metodológico, né, digamos assim, analisar a sociedade, né, o seu aspecto social, a sociedade ambiental. Agora, é claro que cada autor, né, tem a sua peculiaridade. E a gente vai ver, né, que quando chegamos a Habermas, a coisa não é diferente. Embora Habermas ele tenha uma visão diferente no sentido da interpretação freudiana, né, mas a sua própria teoria da ação comunicativa, ela também, né, ela é influenciada pela perspectiva freudiana. E a gente vai dizer por quê, né, mais adiante, né? E hoje a gente vai já iniciar, digamos assim, essa perspectiva de análise da teoria crítica habermasiana. Eu deixei aí no grupo de vocês, né, o texto, o livro. O dialética negativa, né, professor? E botar o do Habermas, né? Essa expressão ela é de Adorno, né? É um livro do Adorno, né? A dialética negativa, né? Tem um texto dele, né? Onde ele vai justamente se contrapor, né, à visão dialética hegeliana, né? Eu vou passar ponto por ponto, Carlos, aí a gente vai, digamos assim, focar um pouco em cada um desses autores, e no final, aí eu abro um espaçozinho para vocês, porque a gente faz essa conversa, como a gente tem feito, essa discussão, a partir, né, do que eu jogar aqui, digamos assim, de novo, né, ou da própria, digamos assim, retomada ou rememoração que a gente vai fazer das aulas anteriores. Então, veja, esse texto aqui, eu estou vendo aqui no WhatsApp do grupo, né, o livro é La Teoria Crítica de Jürgen Habermas, de Thomas McCarthy, né? Esse texto ele tem 479 páginas e a gente vai começar, né, a trabalhar a partir da próxima semana, tá certo? Tá. Eu vou, então, como eu estava dizendo, veja o seguinte, muito antes da primeira geração da teoria crítica, né, digamos assim, enfatizar essa relação entre Freud e Marx, né, você já tem autores, né, ou no mesmo período, que alguns autores, como Sérgio Paulo Rouanet, né, chama na obra dele, né, ele tem um texto muito bom, né, que acabei de ler essa semana, né, que é um texto bem tradicional, mas que eu nunca tinha lido, né, porque eu nunca tinha trabalhado com essa perspectiva psicanalítica, né, dentro da filosofia e da própria teoria crítica. Então, o Sérgio Paulo Rouanet ele tem um texto chamado Teoria Crítica e Psicanálise, né? Se não me engano, ele é o marido da Bárbara Freitag, né? E parece que também é amigo do
do Habermas. Eu assisti uma vez uma palestra com eles, no encontro sobre Habermas, lá em João Pessoa, e ele colocava algumas coisas nesse sentido. Mas veja, o Reich, né, ele começa a fazer essa relação, né, entre Freud e Marx, né, a partir de uma teoria que ele chamaria de teoria da genitalidade, né, a teoria do caráter, né, e faz toda uma gênese, né, estruturação da questão da ideologia, né, a política ideológica, os seus aparelhos, né, aquela coisa, a vida, como ele vai colocar como crítica da ideologia. Então, você vê essas discussões, né, inclusive sobre aparelhos ideológicos do Estado, né, a gente vê em outros autores, né, como Lao Tse e tal. Mas aqui você tem o Reich, né, fazendo toda uma relação, né, e aí o Reich, inclusive, enfatiza muito essa coisa, né, da sexualidade, né, e quando eu estava lendo, né, os textos de Reich, eu lembrei de Marcuse um pouco, né, no sentido de que Marcuse também, né, dá uma ênfase, né, a esse aspecto, né, da libido, né, e ele vai até depois falar de uma sociedade onde a questão da repressão, ou da mais repressão, né, ela poderia, né, o princípio da realidade, ser justamente equiparado, digamos assim, o princípio do desejo, né, ao princípio da realidade, né, ele vai mostrar que, diferentemente, por exemplo, da perspectiva freudiana, você tem vários princípios de realidade concomitante ou de acordo com os tipos de sociedade, né, ou modelos de sociedades que a gente tem historicamente, né, Marcuse depois, né. Mas aí a gente lembra, né, dos encontros anteriores, onde a gente discutiu essa questão da ideologia e da libido lá no Fromm, né, e a questão do caráter social, né, a gente trabalhou aqui textos do Freud, do Erich Fromm, como aquele sobre o inconsciente social e também a psicanálise da sociedade, né, contemporânea que ele acaba fazendo, né, e tentando articular, né, a partir do encontro dele com Marx, né, como ele mesmo coloca, né, o encontro dele com Freud também, né, uma articulação, né, entre esses dois autores. E o Erich Fromm vai falar muito do caráter sadomasoquista, né, colocando a questão das mediações, né, sociopsicológicas, a questão da ideologia e dos aparelhos, né, colocando a família justamente como esse representante, digamos assim, do superego, né, ou da autoridade social, né, que vai justamente servir de mediação, né, entre o superego, né, do indivíduo, né, a família, justamente, digamos assim, esse agente da sociedade, né, como iria dizer o Erich Fromm. Mas aí o Erich Fromm faz toda uma crítica, como a gente viu, né, em relação a Freud, mesmo sendo um freudiano e articulando Freud e Marx, né, ele também teve um envolvimento com o Instituto, né, de Pesquisa Social, né, fez toda uma pesquisa lá, né, quando o Horkheimer era diretor, né, sobre a questão da personalidade autoritária, né, todo um apanhado, né, pesquisas com os trabalhadores, né, alemães e tal. Então, você tem uma visão, digamos, peculiar de Erich Fromm, né, a análise que ele faz, por exemplo, sobre o comportamento autoritário, sobre a personalidade de Hitler, né, toda aquela coisa, né, ele vai falar, né, está sempre fazendo uma relação com esse caráter sadomasoquista, vai enfatizar a questão do Freud, né, mas aí ele vai dar uma conotação diferente, digamos assim, em relação à psicanálise, e é justamente esse enfoque que ele dá em relação à psicanálise, né, onde ele mostra, digamos assim, essa relação, né, e essa influência social, né, ela tem uma influência muito grande, digamos assim, em relação à formação do ego, né, e a possibilidade do indivíduo, inclusive
né, criar um ego, né, mais forte, assim, no sentido de se tornar um indivíduo mais pleno. O Erich Fromm tem toda uma visão, né, que acaba sendo muito criticada, né, principalmente por Marcuse, né, porque, segundo esses autores, né, essa perspectiva, essa coisa de enfocar muito na questão do ego, primeiro ela acaba deixando na sombra, né, ou à sombra, essa coisa nova, né, explosiva, né, e revolucionária, que é justamente as descobertas de Freud sobre a questão do inconsciente, né, o papel da sexualidade, né, do id, ou do isso, né, como ele chama, a questão do papel da repressão, né, do superego, né, toda essa coisa, né, e ao focar nessa questão do ego, né, do indivíduo, né, o Erich Fromm, segundo eles, regrediria, né, uma perspectiva bem anterior a Freud, né, no sentido de uma certa filosofia idealista, né, que foca muito a questão da subjetividade do sujeito, né, que seria identificado com o ego, né. Então, o Erich Fromm critica como eu disse, toda essa perspectiva, né, pulsional, né, da libido, né, toda essa questão que ele chama, que ele acaba, né, focando e criticando essa perspectiva que ele chama de biologicista, né, e procura, né, fazer essa relação, né, entre psiquismo e sociedade, né, de uma forma muito mais radical do que o próprio Freud, né, como eu disse para vocês. O Freud, apesar de focar muito na questão do indivíduo, né, e nessas instâncias, né, o id ou isso, né, como uma instância pulsional, né, a questão dos desejos, da libido, né, e que, digamos assim, que seria a moral em um certo sentido, né, porque quer se impor diante da própria realidade, e você vê em toda a reação desse princípio contra esse princípio do desejo, o princípio da realidade, né, a presença do superego, que representa dentro, né, internalizada na mente do indivíduo, as normas sociais, né, a sociedade, né, que o indivíduo acaba introjetando, né, e que acaba, digamos assim, enfraquecendo esse indivíduo, porque a repressão está introjetada dentro da própria mente do indivíduo, né. A gente viu, além dessa perspectiva ontogenética em Freud, nós vimos, né, em Totem e Tabu, alguns textos de Freud, como eu disse para vocês, né, já uma visão filogenética, né, uma visão da espécie, uma tentativa, né, de articular, digamos assim, essa perspectiva mais psicológica ou psicanalítica com uma perspectiva de um ponto de vista mais social, né, mais sociológico, no nosso caso, né, de uma filosofia social, né, no próprio Freud, né. Mas aí vejo o seguinte, o Adorno e o Horkheimer, né, o texto que eu deixei com vocês, né, eu li aquele texto, é um texto acadêmico, né, depois que eu passei, eu acabei até, digamos, mas era o que tinha em mãos, né, até me arrependendo, porque o texto acabou sendo um texto muito grande, mas em termos de conteúdo, como era um texto que não era, digamos assim, escrito por alguém da área da filosofia, né, que faz essa relação entre teoria crítica, era de um departamento de psicologia, né, às vezes você tem uns textos muito bons, independentemente do departamento, né, porque o pessoal faz toda uma análise, né, mas ali ficou, eu achei o texto um pouco superficial, no sentido de aprofundar as questões que a gente vinha trabalhando aqui. Mas veja, o que eu queria dizer para vocês, né, em relação a Adorno e Horkheimer, né, que esses autores, eles trabalham com a questão da psicanálise, né, e com a perspectiva, a influência freudiana, né, nas obras dele. Eu tinha primeiramente deixado o texto para vocês, Dialética Negativa, né, mas aí eu vi também que era um texto muito amplo e as discussões careciam, digamos, de uma discussão prévia, né, em termos de entendimento, porque Adorno ali faz toda uma crítica à dialética hegeliana, né, e ele vai enfocar, né, esse aspecto negativo, digamos assim,
da dialética, que é muito importante, e até do ponto de vista, né, do pensamento, né, a dialética, né, o pensamento, ele é algo que não se positiva, né, então o pensamento ele tem um papel muito grande, né, ele exerce esse papel negativo, né, como o próprio Hegel dizia, para, né, não deixar de pé qualquer coisa que seja positivada, digamos assim, né, porque o pensamento ele é capaz ele tem um papel negativo, né, capaz de mover, né, de destruir conceitos, mas também de causar toda uma revolução do ponto de vista da realidade, né, do ponto de vista social também, né, com a perspectiva, dependendo da perspectiva, né, a gente viu isso na fenomenologia do espírito, né, todo o papel da consciência, depois da consciência de si, e do ponto de vista histórico, né, até chegar à ideia de espírito, né, que ele depois vai trabalhar lá na filosofia do direito, né, já com essa perspectiva não meramente psicologicista, mas a visão de que o indivíduo é espírito, né, espírito subjetivo, espírito que se objetiva, né, no mundo, né, e transforma a natureza em uma segunda natureza, né. Então, essa perspectiva do indivíduo, né, que se objetiva nas instituições, nas normas sociais, já está bem presente como resultado final, né, de todo o percurso pelo qual passou a consciência, né, o sujeito, do ponto de vista, a gente poderia dizer, tanto usando as expressões desses autores, do próprio Freud, mas também dos autores, né, o próprio Habermas e outros autores, esse da primeira geração, tanto do ponto de vista ontogenético, né, do ponto de vista da consciência, como do ponto de vista filogenético, né, do ponto de vista, né, digamos assim, da espécie, né, historicamente, né. Então, a gente já vê isso um pouco na fenomenologia do espírito. A fenomenologia do espírito, ela não só é uma análise da mente, né, como talvez alguém venha a pensar, mas também é uma análise filogenética, né, dessa consciência, né, e das determinações dessa consciência do ponto de vista histórico, porque lá a gente tem uma figura muito importante, que a gente já discutiu em áreas anteriores, que é a própria perspectiva hegeliana, né, que é algo bem novo, digamos assim, nessa tradição filosófica, né, que vai até Hegel, até chegar ao idealismo alemão até Hegel, que é a perspectiva da consciência desejante, né, do sujeito desejante. O sujeito, né, que é capaz de desejar as coisas e consumir, e depois esse sujeito, né, ao se defrontar com outra consciência, né, aí vem toda aquela reflexão hegeliana que é paradigma para toda a filosofia contemporânea, né? A gente vê autores pós-colonialistas, como Fanon, outros aí, trabalhando com a dialética do senhor e do escravo. A gente vê Judith Butler, né, que já tem uma perspectiva mais lacaniana na nossa época. A gente vê o próprio Adorno, ou melhor, o Marcuse, né? A gente viu aí no texto dele, Eros e Civilização, ele fazendo referência a essa obra, todos esses autores, a gente vê o próprio Horkheimer, o próprio Habermas, né, todos esses autores, eles focam nessa questão e na importância dessa figura, né, os autores da teoria crítica, né, a gente vê toda essa importância que é a dialética do senhor escravo de Hegel, que vai mostrar justamente, né, essa relação da consciência, né, não mais enquanto puro desejo, enquanto pura consciência que consome as coisas, né, mas ela, ao se determinar no mundo, como coloca Hegel, né, e se defrontar com outra consciência, né, ela não pode ter uma relação de puro consumismo, de pura dominação, de pura posse, né, mas uma relação onde uma consciência, ao se colocar diante da outra, ela se coloca com desejo de reconhecimento, né, de si, né? Então, é o desejo do desejo do outro, Tá né? travando, O professor. desejo de ser reconhecido, coloca Hegel, né? E que o Axel Honneth, ele trabalha, que é a perspectiva mais institucional, né, a partir da filosofia do direito dele lá,
no direito à liberdade, né? No primeiro momento ele vai trabalhar os textos dos escritos de Ana. Habermas também trabalhou com esses textos, como a gente vai ver a partir da próxima aula, né? E tem toda uma influência também hegeliana nesse sentido, né? Mas a discussão aqui ela está girando em torno, como eu disse para vocês, do Freud, né? E dessa relação entre psicanálise e sociedade. Veja, a, a dialética do esclarecimento, né, como eu estava falando para vocês, né, que é um texto conjunto de Adorno e Horkheimer, né, esse livro, Dialética do Esclarecimento, nessa obra, né, o Adorno e o Horkheimer vai fazer toda uma análise do ponto de vista de uma filosofia da história, né, não mais só digamos assim, do capitalismo, né, ou desse capitalismo tardio, ou de uma sociedade, digamos assim, tecnocrática ou tecnológica, como Marcuse coloca, né, mas faz um apanhado da dominação, né, do poder, né, numa perspectiva histórica, né. Então, a crítica do positivismo, né, toda a análise da sociedade, tudo lá, tudo está bem focado nessa obra, né, e você vai ver a própria figura, né, a relação que esses autores fazem, né, em relação a mostrar que, do ponto de vista histórico, já há uma perspectiva de uma razão instrumental, desde os mitos, né, até, né, a criação da bomba atômica, né. Então, a razão ela é utilizada nesse sentido tanto de dominação da natureza como de dominação do indivíduo, né? E aí você vem ver esses autores mostrando essa perspectiva, né? A partir, por exemplo, da figura de Ulisses, né? Ou de Odisseus, né? Que lá, né? Ele justamente depois ele retorna a Ítaca, né, no final, né, com a sua companheira e tal, mas todo o percurso de Odisseu, né, de Ulisses, né, ao instrumentalizar, por exemplo, os próprios trabalhadores dele, né, do barco, né, os próprios pescadores, que não fruem da beleza do canto das sereias, porque ele manda que coloquem cera nos ouvidos, né, e enquanto ele é amarrado no mastro, né, e pede que eles amarrem e coloquem cera nos ouvidos deles, porque quem ouvia o canto das sereias pulava no mar e era devorado por elas, né? Mas ele é o único que é capaz de deleitar, né, o canto das sereias, né, de ouvir esse canto, né, enquanto os outros não, né? Ele diz, por mais que eu peça para que me desamarrem, apertem mais, né, fortemente, né? E depois na ilha lá dos Ciclopes, né, ele também usa dessa razão, né, instrumental, né? O Ciclope pergunta quem é você, né? E o nome dele tem o significado em grego de ninguém, né? Ele diz eu sou ninguém, né? E quando fura o olho do Ciclope, que ele grita para o irmão, né? Outro monstro daquele, né? Grande do outro lado da ilha, ele diz alguém lhe feriu, ninguém me feriu, né? Ninguém me feriu, né? Ninguém era o Ulisses, né, o Odisseu, né, e não, mas aí você tem toda essa razão do ponto de vista histórico até chegar, né, à criação da bomba atômica, um tipo de racionalidade, né, que na perspectiva, né, adorniana e na perspectiva de Horkheimer em Dialética do Esclarecimento é bem pessimista, né, eles acabam, como coloca Habermas no texto dele, né, o discurso filosófico da modernidade, né, eles acabam entrando num beco sem saída devido a esse pessimismo, né? Porque se eles têm uma perspectiva, né, do ponto de vista da teoria crítica, né, que era justamente, né, utilizar-se de Freud, né, do pensamento freudiano e do marxiano, no sentido, né, de que a teoria, que é o texto de Horkheimer, né, teoria tradicional e teoria crítica, né, que a teoria crítica é uma teoria, né, não simplesmente teórica, né, no sentido de que ela precisa, né, transformar o mundo, né, como o próprio Marx já colocava, né. A teoria, ela também, né, ela é praxis, né, ela precisa
levar o indivíduo a se emancipar, né? Aí essa perspectiva da emancipação, a partir dessa visão muito pessimista, né, o Habermas diz, olha, eles entraram num beco sem saída, eles usam a razão para criticar a razão, né, tentando colocar no lugar da razão um outro, né, e você se utiliza da razão para fazer isso, né? Então, acaba entrando num beco sem saída, né, e uma visão muito pessimista que impede, digamos, qualquer perspectiva de emancipação dos indivíduos, né? Eles viram toda a influência, né, das massas, né, do nazismo nas massas, né, nos trabalhadores, e esperavam, né, uma reação do proletariado, digamos aí, naquela época, né, como um sujeito revolucionário, como colocava Marx, mas não aconteceu isso, né? Foi justamente o contrário. As massas, e a pergunta central desses autores é justamente essa, né? Adorno, Horkheimer, Marcuse, né, o próprio Erich Fromm, todos eles se perguntam, né, por que né, que o indivíduo, né, porque é que as massas, ou cada indivíduo em particular, né, ele aceita ser dominado, né? Porque o indivíduo, ele aceita, né, agir contra si mesmo, né? Porque o partido nazista, né, a sociedade, aqueles que estão no poder, eles têm interesses totalmente contrários aos trabalhadores, né, aos indivíduos, ao proletariado. Então, a pergunta que eles tentam resolver a partir de uma perspectiva psicanalítica é essa, né? Por que esse indivíduo, né, tem ilusões ou cria ilusões, ou porque esse indivíduo ele luta contra si mesmo, digamos assim, né? Ele se deixa enganar, né? Essa é uma perspectiva que, na visão desses autores da primeira geração da Escola de Frankfurt, ela é muito importante, porque, embora, por exemplo, eles tenham uma leitura, né, de Marx, né, toda a leitura, por exemplo, sobre a questão da alienação dos indivíduos socialmente, toda pela perspectiva marxiana, né, mostrando como se dá esse processo de alienação, né, desses indivíduos, né, e do ponto de vista, né, da filosofia social marxiana, né, Marx não tem uma visão psicanalítica, né? Não tinha sido criada a psicanálise, né? Porque Freud é o pai da psicanálise, e essa perspectiva, né, de análise desse sujeito individual que colabora, né, enquanto multidão, né, enquanto rebanho, né, com as próprias estruturas do poder que criam, né, formas de dominação, né, em relação a esse mesmo indivíduo, né, então elas precisariam ser essas estruturas, digamos assim, do ponto de vista psicológico, essa análise do sujeito, da subjetividade humana, precisaria ser feita, né? E aí Freud é um autor muito importante nesse sentido, né? Porque Freud vai justamente mostrar, né, que esse indivíduo, do ponto de vista ontogenético, ou seja, do ponto de vista da sua evolução enquanto ser humano, enquanto sujeito, né, ele cria ilusões no decorrer da vida, que é o resultado justamente dessa repressão que ele sofre, né, desde a sua infância, né, que tem lá esse ponto nodal, que a gente poderia dizer, que se dá justamente com a repressão da sexualidade, né, através do complexo de Édipo, né? O indivíduo, ele deseja a mãe, né, mas ele é reprimido, ele precisa ser reprimido, né? A repressão também, nesse sentido, ela exerce um fator importante em Freud, né, para a construção da própria personalidade do indivíduo, né? Porque o indivíduo, ele não pode ter a mãe, né? O pai é esse adulto que reprime e que impede justamente o incesto, né? Impede o incesto. O complexo de Édipo é justamente essa introjeção a partir do pai, que exerce esse papel externo, que depois é internalizado no indivíduo, através da figura do superego, e o pai é justamente essa representação das normas da autoridade e da norma social, né? Então, o indivíduo, ele reprime,
né, todo esse desejo, né, e aí o complexo de Édipo ele tem uma importância fundamental. Vocês lembram que em Freud isso também ocorre do ponto de vista filogenético, ou seja, do ponto de vista da espécie. Lá em Totem Tabu, ele mostra, né, na interpretação dele, que aquele pai autoritário, né, que não era uma figura tão humana ainda, né, do ponto de vista da própria sociedade, era um indivíduo ainda, digamos assim, que estava nessa mediação, né, só quando os irmãos, né, digamos assim, fazem isso, que seria uma espécie de contrato social, né, porque estariam vivendo ainda num suposto estado de natureza, né, e aí o Freud foi leitor de Hobbes, né, ele até cita Homo homines lupus, né, o homem é lobo do homem, mas ao mesmo tempo ele tem uma perspectiva russoniana no sentido de que esse indivíduo no estado de natureza ele era livre porque ele agia segundo os seus desejos, para ele a liberdade era isso, né? Sexualmente ele poderia ter todas as fêmeas, né? Mas no caso aí não, o pai é a figura poderosa, né, que é capaz de matar e castrar os filhos, né? E só ele tem essa posse das mulheres, né? E ele expulsa justamente os filhos. É uma figura extremamente bruta e autoritária, e os filhos se reúnem, né, justamente matam esse pai e devoram, né, o pai. Você vê que essa simbologia ela é muito religiosa, né? As religiões têm uma ênfase no sentido da religião, porque o totemismo é o quê? É o ritual de devorar, de rememorar o pai que foi devorado, né? O parricídio, o canibalismo, né? A proibição do canibalismo, do parricídio, do incesto, né, pelos irmãos, né, que acabam se identificando uns com os outros e que não podem, nenhum deles, se colocar no lugar do pai, porque nenhum deles, isoladamente, tem a força, aquele poder que o pai tinha, né, então eles criam uma espécie, digamos, de contrato, e é aí que se dá, na interpretação freudiana, a criação da civilização, né, a cultura, né, o indivíduo, né, do ponto de vista civilizacional, é o indivíduo mais fraco. Por quê? Porque ele precisa, a civilização precisa conter essa liberdade, esses impulsos libidinais, né? O indivíduo não pode, em sociedade, chegar e querer tomar a mulher de qualquer um, né, a qualquer hora, e ter todas as mulheres para si como pai, né? Então, mas também esse momento contratual, digamos assim, entre os irmãos, né, que a gente poderia falar assim nesses termos, né, ele também é o momento de introjeção da culpa, né, porque o indivíduo ele passa a introjetar a lei, a normatividade, né, que era representada pelo pai, e aí a normatividade ela é criada, né, digamos assim, a partir de um novo paradigma, a comunidade, digamos assim, dos irmãos, né, então, a partir desse momento, há uma introjeção da culpa, né, e há uma proibição do incesto e aí do próprio parricídio. A gente conhece o mito de Édipo, né, que foi utilizado por Freud, né, a gente conhece, nós somos filósofos, a gente trabalha com mitologia e com filosofia, e a gente conhece muito bem, né, como é que se dá a história lá de Édipo, né, lá na Grécia, né, o filho que os deuses diziam que ele tinha que ser eliminado, né, ele não é eliminado, né, o pai e a mãe, eles tentam, né, alguém é mandado para eliminar, mas alguém lá, né, deixa ele na estrada e ele depois cresce, né, e aí o que é que ocorre? Né? Sim, Cleberson, o que É justamente o trabalho que estou fazendo sobre o TCC é relacionado a isso. Ah, que ótimo, né? Então, veja, deixa eu só terminar a minha fala e a gente começa depois uma discussão, porque é muito interessante, né, essa questão. E a psicanálise freudiana, ela justamente vai retomar essa questão. Mas o que é que ocorre? Ele é criado lá, né, desconhecendo quem era seu pai verdadeiro e a mãe, porque é criado, né, por outras pessoas, e ele acaba um dia encontrando seu verdadeiro pai sem saber e mata, né, num confronto, entra na cidade, né, e acaba, né, se envolvendo com a mãe, né, e aí ele tem relação, só que depois, né, a tragédia grega é justamente isso, né, vem todas aquelas
aquelas, digamos aqui, aquelas pragas, aquelas coisas, né? E o próprio Édipo, se não me engano, arranca os olhos, né? Depois você tem outras tragédias, né? Que vão falar, e Antígona, né? E aí você vai ver toda essa geração de Édipo, né? Que, de certa forma, é um pouco amaldiçoada, né? Creonte e tal, e tem toda aquela relação que é depois trabalhada pelo próprio Hegel, né? A lei privada, pública, né? Antígona, Creonte, aquela coisa de família, né? Mas veja, o que é que ocorre, né? Segundo a perspectiva freudiana, tanto do ponto de vista filogenético, como do ponto de vista ontogenético, você tem aí o papel, né, do complexo de Édipo, né, o papel da normatividade, né, introjetada nesse indivíduo, né, do enfraquecimento desse indivíduo através da repressão, né, e das pulsões, né, da libido, da própria sexualidade que precisa ser limitada, né, e aí Freud mostra que o indivíduo, ele não é tão livre como no estado de natureza, como o indivíduo lá, digamos assim, nesse suposto estado de natureza anterior à sociedade, mas que a sociedade precisa disso, né, limitar e conter, né, para se desenvolver, né, esses impulsos, né, libidinais, a própria sexualidade do indivíduo, né, que a gente sabe que a libido tem uma coisa, em Freud, ela tem uma significação mais ampla, mas está focada nessa questão da sexualidade, e aí você também tem, então, né, do indivíduo que precisa sublimar, né, e através da arte, o trabalho também é o indivíduo que vive numa sociedade repressora, né, a própria sociedade, o próprio poder precisa dessa repressão, né, nessa perspectiva ainda freudiana aí, para poder esses indivíduos trabalharem, né. Então, o trabalho, a repressão, ela é importante no sentido do desenvolvimento civilizacional, né. O indivíduo sublima, né, essa libido, e direciona essa energia para a arte, para o trabalho, para outras questões, mas ele precisa, né, direcionar um pouco da libido, né, dessa energia, para a questão da sexualidade, né, senão, né, esse indivíduo, as neuroses, né, são produzidas, né, justamente devido a essa frustração, né, maior aí, digamos. Mas veja, Marcuse, né, a gente chegou a comentar aqui também o importante papel, por exemplo, de Marcuse. Você tem One-Dimensional Man, né, o homem unidimensional, né, a análise que ele faz tanto do indivíduo como de uma sociedade, né, um indivíduo que não é capaz mais de reagir, né, a própria ideologia, ela parece que foi impregnada, né, nessa sociedade onde o indivíduo simplesmente age de acordo com o sistema, sem ser capaz de reagir, né? Esse indivíduo unidimensional, esse tipo de sociedade unidimensional, né, ela é uma sociedade tecnológica, né? O poder, né, ele é exercido de uma forma muito invisível, né, na nossa sociedade, vai dizer Marcuse, né? E aí, Marcuse, ele foi muito importante, principalmente para a nova esquerda na época, né, no final da década de 60, 70, a gente viu aí a ligação dele com Angela Davis, naquela época, lá nos Estados Unidos, né, e aí todo esse papel de guru da nova esquerda, né, que ele vai ter, né, a gente chegou e ele tem uma perspectiva diferente, por exemplo, de Adorno e Horkheimer, né, que é a perspectiva que também Habermas vai ter, mas de uma outra forma, né, que é a questão utópica, né? Tanto a questão, por exemplo, da verdade, né, como da questão da utopia, né? Em Habermas, por exemplo, vai ter uma diferenciação em relação aos autores anteriores, né? Mas, por exemplo, em relação a Marcuse, diferentemente de Adorno, né, e Horkheimer, ele se utiliza de Freud, né, e se utiliza de Marx, mas ele mostrando que esse tipo de princípio de realidade no qual, digamos assim, o Freud analisa e vive naquele momento, né, ele, do ponto de vista histórico, né,
ele não é o mesmo, você tem vários princípios de realidade. E essa sociedade, né, e todo esse papel que tem a sexualidade, a libido, a própria arte, né, ele vai falar em vez em vez de aquele mito lá, o mito de Prometeu, né, que é o que trabalha, né, você vai ter o mito de Narcismo, né, o mito de Orfeu, né, ele vai falar de Orfeu, Narciso, enquanto representantes da cultura, digamos assim, que não é a cultura do mero trabalho da repressão, né, mas que um novo princípio de sociedade, né, ele poderia, digamos assim, ser estabelecido a partir, né, da mudança, né, do tipo de sociedade, do tipo de princípio de realidade que a gente pode ter, né, através da mudança, tanto do ponto de vista ideológico, como do ponto de vista, né, da perspectiva, né, que o indivíduo pode ter numa sociedade onde a arte, né, onde é o que você colocou, algum artigo no grupo, tem um texto, César, eu deixei o texto aí do Habermas, né, tem um texto a teoria crítica, né, que a gente vai começar a trabalhar agora, tá certo? Esses outros textos que eu estou comentando, ele já está no grupo, né, foi das aulas anteriores, né, no grupo tá ok? No grupo, o Habermas é incrível, Matheus, justamente. E a gente vai começar a trabalhar Habermas agora, né, e a gente vai ver justamente a influência, né, de Freud também em Habermas, né? Também em Habermas. A teoria do agir comunicativo de Habermas, ela tem uma influência freudiana, né? Uma influência freudiana muito grande, porque para Habermas, você pega, por exemplo, o livro, eu tenho até esse texto aqui em casa, Conhecimento e Interesse, né? Você tem Habermas trabalhando com Freud, né? Como os seus mestres fizeram, e com Marx, né? E aí, toda essa relação que tanto os Freud, maxianos, né, aqueles autores que a gente chegou a tratar aqui, né, os Freud marxistas, né, o Reich, o Fromm, como Adorno, Horkheim, Marcuse, né, também o Habermas se coloca nessa mesma perspectiva, né, embora faça parte de uma segunda geração da Escola de Frankfurt, mas ele se coloca também nessa perspectiva de alinhar ou tentar, né, articular, né, Freud, né, na sua análise, digamos assim, psicanalítica, com o pensamento também de Marx, né? Mas aí é claro que o Habermas é um autor muito mais erudito do que todos esses outros, né? Eu ouso dizer isso. O Habermas é um cara muito erudito, né? Ele passa pela filosofia da linguagem, pela análise ele vai ter uma influência muito grande, inclusive para estabelecer toda uma análise do ponto de vista filogenético e ontogenético. Ele vai, né, embora a sua perspectiva ela inicial seja freudiana, né, no sentido de criar um tipo de comunicação, né, ou de relação do indivíduo tanto consigo mesmo como com os outros, né, onde esse papel, né, que o Freud coloca das ilusões, né, da repressão interna e externa, né, ela precisa ser, digamos assim, eliminada, né, então, o quê? Isso aí? Alguém colocou alguma coisa aí tá apresentando? O César, né? O César, né? Tá tendo uma segunda gravação aí, ou será para vocês tá aparecendo aí a minha voz, ou a minha fala, Tá. Tá, né? Eu pensei até que fosse algum hacker, né? Porque uma reunião que a minha esposa fez aqui com o grupo dela, apareceu uma galera, mas que bom. Não, porque tá aparecendo aqui uma outra coisa aqui, né? Como Não, o gravação. César botou alguma coisa aí, ó. Mas está aparecendo tipo
no slide, uma coisa assim. Outra Eu acho que foi apresentação. o César que O clicou lá César, em ele alguma coisa, tava né? apresentando, ele tava espelhando a tela dele. Ah, tá. Acho que ele deve ter apertado algum botão sem querer. Sem querer, né? Deve ter sido. Tentando Pode sair. mexer lá nas coisas, aí apareceu. Mas veja o seguinte, como eu estava dizendo para vocês, né? O Freud, ele é muito importante, né? Como o Marx, nesse momento inicial aí, de toda a carreira do Habermas, e a gente vai ver, esse texto esse texto aqui que eu falei para vocês, né? Cadê aqui? A teoria crítica de Jürgen Habermas, né? Do Thomas McCarthy, né? Esse texto é o que a gente vai começar a trabalhar na próxima semana, né? Aí a gente vai ter toda a perspectiva da teoria crítica, né? De Habermasiana. Mas veja, tá aí no grupo que eu coloquei, a teoria crítica de Habermas, né? De Thomas McCarthy, né? Tá aí. Está em espanhol, né? A gente conseguiu em espanhol, tem acho que umas 400 e poucas páginas. Por isso que eu digo que a gente vai precisar talvez de umas 2 aulas, né? 2 semanas, digamos assim. A próxima semana e a outra, né? Para dar conta, porque é um texto amplo, e aí eu gostaria que a gente fizesse a leitura e passasse a discutir, a partir daí, né? A perspectiva habermasiana, né? Porque o Habermas, ele faz toda uma crítica à ciência, né? Ao positivismo, né? E aí a psicanálise ela vai ser importante nesse sentido, né? Como a hermenêutica, né? É claro que a psicanálise aí passa a ser vista de uma forma diferente da própria perspectiva freudiana, né? Que tanto Freud como Marx davam um valor muito grande às ciências naturais, né? Você tem as ciências do espírito, digamos assim, ou a psicanálise aí vista em uma outra perspectiva, né, dentro de uma ciência do espírito, né, o papel hermenêutico que tem a psicanálise, né, para justamente, digamos assim, limpar, né, tornar transparente essa linguagem tanto interna desse indivíduo como externa, né, do ponto de vista intersubjetivo, né, tanto como, por exemplo, do ponto de vista psicanalítico, você tem o papel do analista, né, que faz toda uma interpretação das patologias, da neurose, né, e que ajuda esse indivíduo, né, que se auto-engana, que faz racionalizações, né, que cria ilusões, né, onde ele tanto se auto-engana como tenta enganar os outros, digamos assim, numa perspectiva psicanalítica, e vive, digamos assim, cria neuroses, cria ilusões que a psicanálise ajuda, né, digamos assim, a tornar transparente para ele mesmo, né, a partir de toda uma rememoração, né, do ponto de vista histórico, toda uma reconstrução, digamos assim, do histórico de vida desse indivíduo, né, aí o Habermas, ele vai tomar Freud justamente nesse sentido, né, porque a psicanálise, né, ela vai servir, né, além dessa crítica à ciência que o Habermas faz, a crítica da cultura, né, e da própria ideologia, né, que em Habermas, aí ele se utiliza, né, daquela perspectiva marxiana, né, de ideologia, para fazer essa crítica, né, e no sentido de uma teoria, né, da comunicação, né, assim, de que a psicanálise, ela é importante nesse sentido, né, a psicanálise seria uma ciência, né, histórico, né, reconstrutiva, uma ciência que exerce um papel hermenêutico, né, onde o indivíduo, né, ele precisa, digamos assim, como Habermas vai mostrar, desenvolver uma competência comunicativa, né? E aí a figura de Piaget e Kohlberg em Habermas é muito importante, por quê? Porque o Piaget faz todo um apanhado do ponto de vista, né, ontogenético, né, em relação ao indivíduo, os processos de desenvolvimento, tanto ontogenético como filogenético, né, do indivíduo da espécie, né, aí você tem todo o processo de desenvolvimento, né, individual, né,
de amadurecimento do ponto de vista cognitivo, né, e que depois o Kohlberg também, né, vai mostrar, né, a importância desse desenvolvimento, né, do ponto de vista também moral, entendeu? Então, eu acho que essa introdução e essa rememoração, digamos aqui, é importante no sentido, né, de repassar para vocês e de fazer uma mediação com o que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora, né, nos nossos encontros, que é a perspectiva, né, propriamente habermasiana, e aí eu concordo com o que estava colocando o Matheus, né, o Habermas é um autor incrível, assim, nesse sentido, né, extremamente erudito, né, se utiliza da filosofia da linguagem, dialoga com várias correntes, né, do pensamento contemporâneo, né, ele fez coisa, né, que ninguém conseguiu fazer nesse sentido, né, extremamente erudito, né, e aí ele vai depois desenvolver, inclusive, uma teoria, né, do direito, né, você tem Factissetum Geltung, né, o Direito e Democracia, como a gente foi traduzido no Brasil, uma obra extremamente importante na nossa época, né, Direito e Democracia, né, como é traduzido, né. Mas me lembrou até Hegel, né, no sentido de que Hegel tem toda uma ciência da lógica, uma fenomenologia do espírito anteriormente, que alguns chamam de portal do sistema, né, dele, e você tem depois uma obra que é os princípios da filosofia do direito, né. O Habermas começou lá com conhecimento e interesse, né, eu acho, parece uma coisa assim, eu nesses dias eu estava lembrando isso, assim, me dando conta de que, poxa, os grandes filósofos, né, começou lá conhecimento e interesse, usando Freud e Marx, aquela coisa, depois criou uma teoria da ação comunicativa, né, você tem Hegel lá, fenomenologia do espírito, como uma espécie de portal, né, como a gente viu do sistema, o sistema filosófico dele, né, a ciência da lógica, você depois tem uma filosofia do direito, você tem Habermas, conhecimento e interesse, uma obra incrível, né, depois a teoria da ação comunicativa, extremamente densa, um texto incrível, né, e você tem Factissetum und Geltung, né, que é facticidade e validade, né, o Direito e Democracia, como uma obra mais voltada para o que Hegel chamava de espírito objetivo, né, na terminologia hegeliana. E aí a gente tem, eu acho que depois a gente vai ver como é que a gente pode trabalhar, né, porque eu gostaria de trabalhar com o seu Honneth, que é extremamente importante, mas eu trabalhei com alguns de vocês que pagaram filosofia política comigo, Axel Honneth, que eu acho extremamente importante, mas a gente tem uns textos ainda, como eu disse para vocês, né? A gente tem muito texto rico que eu estou aqui querendo trabalhar, né? Como as discussões sobre a questão da própria ideia de progresso, por exemplo, da Amy Allen, né? O Fim do Progresso, que é um texto muito interessante, onde ela discute essa visão tanto de Adorno como de Foucault, né? A crítica que eles fazem à visão de progresso, que ainda se faz presente, né? No próprio Habermas e Axel Honneth, né, ainda hoje, na sua perspectiva de teoria crítica, né. Mas também, né, o texto, vocês não esqueçam, né, que a gente acabou baixando, é um texto grande, mas que dá um apanhado geral dessas várias teorias críticas, como a gente chegou a chamar aqui nas nossas primeiras aulas, né, que é o texto do Bernard Haku, né, que foi publicado agora no final de 2020, né, Critique de ideologia, critique, uma coisa assim, está aqui no nosso, que é um texto que eu pretendo ainda trabalhar com vocês, né, como um documentário no YouTube, há um mês atrás a gente viu, eu até coloquei aí no grupo. Sobre esse autor, sobre o Haku. O Bernard Haku, né? É o texto dele, eu acho que eu passei aqui para o grupo, é Critique and Praxis, né? Ele faz todo um apanhado. Apesar de que tenha
Rahel Yeg, falando sobre a questão da alienação, e como é a menina lá, que trabalha com a questão Nancy Fraser do capitalismo, juntamente com essa Rahel Yeg, né, que trabalha, faz toda uma leitura do capitalismo atualmente. Eu não sei se a gente vai conseguir ainda trabalhar como o pessoal do pós-colonialismo, o próprio Achille Mbembe, né, que tem um texto aqui que eu estou com ele, que é Critique Black Reason, Critique of Black Reason, né? É a crítica da razão negra. Eu não sei se vai dar tempo, tem uns textos muito interessantes que, se a gente não, muitos de vocês, talvez não dê tempo a gente trabalhar aqui, porque o tempo da disciplina é muito curto, né? Mas aí a gente pode criar um grupo de estudo, né, para quem estiver interessado, né? Porque eu estou vendo que tem coisas muito interessantes que eu acabei tentando direcionar, fora o Foucault, né, que tem toda uma crítica também da psicanálise, né? Que é inclusive utilizado pela Judith Butler, mas também o texto, também pelo Axel Honneth, né, que a gente trabalhou na outra disciplina, Crítica do Poder, né, onde ele faz toda uma leitura, né, do Adorno, Horkheimer, né, do pessoal da primeira geração, do Foucault e do Habermas, né. Na perspectiva dele, esses autores têm uma importância muito grande, né, no Axel Honneth, apesar das críticas que ele faz a cada perspectiva dessas, né. Então, tem textos aqui muito interessantes. Eu não sei se vai dar tempo a gente trabalhar, né, assim, porque é muita coisa, né, mas eu espero que dê tempo, né. Vocês lembram aí, na programação, as nossos encontros vão até quando? Final de setembro. Tem ainda a primeira semana de outubro, não tem ainda? Professor, eu acho que a última setembro, vai até setembro, eu acho. Rapaz, é pouca coisa, né? Próxima semana, deixa eu ver aqui o calendário. Na próxima semana já é setembro, né? Nossa, que pena. Tão pouco tempo. A próxima o próximo encontro já é quarta, dia 1º de setembro. Aí tem 1º, 8, 1, 2, 3, 15. 22 de setembro é um feriado, é? Acho que não. Tem alguma coisa aqui marcada, 22 de setembro, no calendário. Mas aí, qualquer coisa, 1, 2, 3. A gente tem ainda uns 5 encontros. Eu espero poder trabalhar Habermas, a teoria crítica de Habermas, nos 2 próximos, e aí a gente escolhe aí, talvez um texto, talvez o do próprio Bernard Racoult, né, assim, porque como o texto dele faz um apanhado geral, mesmo estando em inglês, mas aí não, a gente pode fazer um apanhado. É final de setembro mesmo. Né? O semestre termina dia 2 de outubro. 2 de outubro. De 4 a 18, recesso. Pessoal, deixa eu terminar, finalizar aqui a gravação, porque a gente está vendo essas questões, aí eu vou aproveitar para concluir aqui, porque a gente discute melhor essa questão do calendário, tá certo? Uma boa noite. Deixa eu só interromper aqui a gravação, tá?